Diga comigo assim: dízimo é a celebração da redenção. Abra sua Bíblia aí em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 e 12. Amém? Em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 e 12. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Então aqui já fica claro que Ele é Deus e Ele não muda. Amém? Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deus não muda para me agradar e nem para te agradar. E isso não é só nessa questão, não. Em nenhuma questão Deus vai mudar para me agradar. Sou eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou ninguém. Então isso tem que sempre ficar claro nas nossas mentes. Na nossa mente, em nome de Jesus. Deus, Ele continua sendo Deus sem mim. E eu sem Deus não sou ninguém. Nós sem Deus, nós não somos ninguém. E isso tem que estar claro na nossa mente. A nossa mente tem que estar aberta para isso. Porque Ele é Deus e Ele não muda. As pessoas estão tentando mudar a Bíblia nos nossos dias. Elas estão tentando tirar as coisas do contexto. Mas Deus não muda. Ele zela pela sua palavra. Ele disse, Ele faz, Ele falou, Ele cumpre. Ele não volta atrás. Ele não muda. A Bíblia diz que cairão as folhas, vai secar as folhas, vai secar as ervas, mas a palavra dele não vai passar. Ele não muda. Ele diz assim, por isso, vós, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Por isso, vós, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Por quê? Porque havia uma promessa sobre eles. Mas desde o dia de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. O que é um decreto? O decreto é uma ordem, é uma lei, não pode ser voltada atrás. Aí ele diz assim, agora volte-se para mim e eu voltarei para vocês. Quem diz? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? É a pergunta que o Senhor faz. E ele responde, mas vocês têm me roubado e perguntam, e o que é que te roubamos? É o que estava acontecendo com o povo de Israel naqueles dias. E Deus responde, vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. E estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerdes, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou abrir a janela dos céus para vocês e vou derramar tantas bênçãos que não haverá mais espaço para guardá-las. Sim, coloquem-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegereis das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão de abençoado, porque a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Números ele diz, aquilo que eu falo eu cumpro, aquilo que eu digo eu faço. E aqui ele está deixando bem claro, quem está dizendo? Diz o Senhor dos Exércitos. Não é Malaquias que está dizendo. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. O Malaquias é apenas a boca de Deus naquele momento. Amém? Eu quero ler uma reflexão de algo real que aconteceu na vida de um fabricante de doces que chama John Wheeler. Amém? Gênesis capítulo 28, versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederdes, certamente lhe darei o dízimo. Há muitos anos, quando o fabricante de doces, John Wheeler, eu não sei se fala direito, eu sei que é Huyler. Deve ser Wheeler, né? Alguma coisa assim. Amém? Fundou a sua empresa, e ele adotou a promessa de Jacó como sua. Ele foi ao banco, ele abriu uma conta que identificou com as iniciais, MS, e depositava regularmente naquela conta 1/10 de toda a sua renda. E quando lhe perguntavam o significado daquelas iniciais, ele respondia, meu sócio, dando a Deus o primeiro lugar em suas transações comerciais, foi abençoado por Deus, e a sua fábrica prosperou de modo fenomenal. Toda semana, a obra do Senhor recebia quantias cada vez maiores de dinheiro. E o valor dessas doações ficaram tão grandes que espantou os sócios da empresa,
O interessante é que essas contribuições iam sempre acompanhadas por um pedido de que não se fizesse agradecimentos ao doador, mas que o beneficiário, ou seja, que a igreja, louvasse a Deus somente. Afinal de contas, dizia ele, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos aquilo que vem em tuas mãos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Isso aconteceu na vida desse homem, e Deus fez uma grande obra na vida dele. Amém? Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque o seu coração era propenso para Deus. E no dar, você nunca vai ganhar. Porque quanto mais você fizer, mais Deus vai fazer por você. Quanto mais você entregar a Deus, mais Deus vai entregar na sua vida. Mas Deus vai gerar sobre você. Por quê? Porque Deus está vendo a intenção do seu coração. Ele diz, eu não mudo. Então, ou seja, quem tem que mudar somos nós. Quem tem que tomar decisões somos nós. Quem tem que dar direção na vida, entrar na direção de Deus, somos nós. Ele mostra o caminho. Quem decide seguir ou não, somos nós. Dízimo é um ato profético que celebra a redenção de Jesus em nossas vidas. Redenção é resgate de uma propriedade. Diga comigo assim, redenção é resgate de uma propriedade. Amém? Jesus pagou a nossa dívida, que era impagável, por qualquer outro homem, por causa do pecado. Somente Jesus, homem sem pecado, poderia nos resgatar. E a Bíblia diz que nós somos a propriedade particular de quem? De Deus. Nós somos o povo adquirido. Então ele foi lá e pagou o preço, a sua vida pela nossa vida. Jesus pagou a nossa dívida que era impagável. Amém? Ele pagou, ele foi lá e se doou, se entregou, se deu na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Na cruz, nós recebemos o resgate, a libertação da escravidão de Satanás e passamos a nos tornar propriedades exclusivas de Deus. Mas eu tenho que aceitar realmente esse pagamento da dívida. Que forma que eu aceito? Aceitando Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Eu entendo que eu não preciso de outro Salvador. Eu entendo que eu não preciso de mais ninguém para me salvar. Eu só preciso de quem? De Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus, eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus e eu tenho certeza que Ele pagou um alto preço pela minha vida e hoje eu sou livre. Porque se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu entendo e eu trago isso para dentro da minha vida, amém? Em nome de Jesus. Hoje ele é o quê? O nosso dono. Nós não somos mais de nós mesmos. Como dizia o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não sou mais de mim mesmo, eu sou de Deus. Somos apenas o quê? Mordomos. Tudo pertence a Deus, inclusive as nossas finanças. Tudo aquilo que vem nas nossas mãos não é nosso, pertence a quem? A Deus. Tudo na nossa vida pertence a quem? A Deus. A sua família pertence a Deus, os seus filhos pertencem a Deus, os seus bens pertencem a Deus, o emprego que Ele colocou nas suas mãos pertence a Deus, tudo pertence a Deus, nós somos só mordomos. E o bom mordomo, ele exerce o quê? Muito bem a sua mordomia. E quando a gente fala de mordomia, todo mundo acha que é ficar com as pernas para o alto, não tem nada a ver com isso. Mordomia é você cuidar de algo que não é seu e cuidar muito bem. Cuidar como José cuidava da casa de Potifar. Ele cuidava e cuidava muito bem. Tanto que quando a sua mulher quis sair com ele, ele disse o quê? Olha, o meu Senhor me deu tudo para cuidar, menos você. Então eu não vou colocar as mãos em você. Ele foi fiel. Ele foi realmente um mordomo. Ele cuidou da maneira que deveria ser cuidada. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ele colocava as mãos, o que acontecia? Prosperava, funcionava. Tanto que ele prosperou na casa do homem, prosperou dentro da cadeia e prosperou do lado de Faraó. Porque havia o quê? Integridade na sua vida. Então eu tenho que entender que eu preciso ser um bom mordomo. Tudo que está nas minhas mãos não é meu. Nem a minha própria vida é minha. Por quê? Porque se ela fosse minha, eu determinaria o dia da minha morte. Concorda? Sim ou não? Se a sua vida fosse sua, você determinaria o dia da sua morte. Você determina o dia da sua morte? Sim ou não? Não. Você determinou o dia do seu nascimento? Também
Não. Por quê? A nossa vida não pertence a nós, mas ela pertence a quem? A Deus. Amém? A nossa vida pertence a Deus. Nós viemos de Deus e precisamos voltar para Deus. Então, quando eu tenho essa consciência que tudo pertence a Deus, eu vou praticar uma mordomia muito verdadeira na minha vida. Eu vou cuidar bem daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Você vai cuidar bem daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando nós entregamos o dízimo, o que Deus faz? Deus repreende o devorador. Ele mesmo entra em cena para nos guardar. Ele não diz que é outro que vai repreender, ele diz que quem vai repreender? Ele mesmo. Ele diz que ele vai repreender o devorador. Ele vai lá e vai trancar a boca do devorador. Então, queridos, não há outra forma de repreender o devorador a não ser a fidelidade com Deus. Se nós não somos fiéis com Deus, não tem como haver a repreensão do devorador. Por quê? Porque quem repreende é Deus. Deus repreende mediante um decreto. Qual decreto? O decreto que ele estabeleceu. A entrega, a devolução dos nossos dízimos e ofertas, que não são nossos, mas são de Deus. Então, quando eu entrego, Deus vem e Ele próprio repreende o devorador. Quando nós dizimamos, nós estamos reconhecendo e trazendo à memória tudo o que Deus fez por nós, num ato de profunda gratidão. Nós estamos dizendo assim: Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me entregado. Obrigado pelo trabalho que o Senhor coloca nas minhas mãos. Obrigado pela empresa que o Senhor me deu. Obrigado por cada cliente que o Senhor me dá. Obrigado por cada coisa que o Senhor acrescenta nas minhas mãos. Obrigado. E isso, o que acontece? Queima dentro do nosso coração. E a gratidão nos faz entregar a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, um homem rico, chamado José de Arimateia, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E o que aquele homem fez com o corpo de Jesus já morto? Aquele homem, ele não tinha o entendimento de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e comprou uma propriedade. Fez um buraco lá na rocha, cavou uma sepultura, no melhor lugar. Pegou o melhor pano, enrolou o corpo de Jesus. Por que ele fez aquilo? Porque enquanto Jesus estava vivo, Jesus abençoou a vida dele. Então, por gratidão, ele faz aquilo com o corpo de um morto. Ele não sabia que ia ressuscitar. Ele sabia que era Jesus, que tinha feito muitas coisas na sua vida. E ele vai lá, intercede a Pilatos e pede o corpo para ele. E vai lá e oferece o melhor para o Senhor. E o que Deus faz? Deus abençoa a vida dele. Porque havia o quê? Uma intenção real dentro do seu coração. Amém? Então nós temos que ter essa profunda gratidão. Isso tem que queimar dentro de nós. Nós temos que ser gratos. A Bíblia diz que nós não devemos fazer por tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Tem que haver gratidão. Gratidão porque tudo que está nas nossas mãos, quem colocou foi o próprio Deus. Tudo que está nas nossas mãos, quem nos entregou foi o próprio Deus. Então tem que haver essa gratidão, ela tem que arder dentro de nós em nome de Jesus. No mundo espiritual, sabe, é como se a gente colocasse um selo em tudo que temos, declarando que tudo que temos pertence a Jesus. E o inimigo não pode tocar. É como se nós estivéssemos colocando um selo de um patrimônio. Tivesse um selo, aqui está escrito Vitória Church, aqui está escrito Vitória Church, tudo aqui está escrito, tem um selo lá, a gente sabe que é da igreja, pertence. E na nossa vida a mesma coisa. Então o que a gente entende com a palavra de Deus? Que tem que ser primeiro. Mesmo que você ainda não veio na igreja, mesmo que ainda você não trouxe o seu dízimo porque ainda não teve tempo, ele já tem que estar separado primeiro. Ele já tem que ser para Deus primeiro. Porque se você deixar para fazer isso lá no final, não vai sobrar. O diabo não vai deixar sobrar. O diabo vai fazer o quê? Ele vai prender aquilo que é seu. Então tem que ser primeiro. Então eu estou dizendo, Deus, já separei. E agora eu estou dizendo, Deus, sela tudo aquilo que é meu. Tem que ter um selo no mundo espiritual. Satanás, quando ele vê que você tomou essa atitude, ele olha e ele vê um selo. E ele sabe que ele não pode tocar, porque não é dele. Não pertence
a Ele, amém? Então você colocou um selo na onde? Lá no mundo espiritual, está dizendo, olha, isso aqui pertence a Deus, isso aqui é de Deus. Diabo, você não pode tocar a mão na minha casa, você não pode tocar a mão nos meus filhos, você não pode tocar a mão em nada, por quê? Porque eu selei, eu entreguei, eu dei para Deus. Estou dizendo, é de Deus. Então não basta fazermos o que é certo, temos que fazer da forma certa. Quando nós dizimamos, ofertamos e primiciamos, nós temos que ter o quê? Um coração correto, de alegria, de gratidão e de celebração. Então a gente não tem que fazer por obrigação, mas temos que fazer com gratidão, cheio de alegria, por amor, dizendo, Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me entregado, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. E quando isso acontece, meu irmão, Deus ele vem e ele faz você experimentar coisas que você nunca tinha experimentado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus ele vem e ele vai rompendo, ele vai quebrando as cadeias, ele vai desfazendo as estruturas do diabo, ele vai desfazendo os seus medos, as suas incredulidades, a sua insegurança, e você vai rompendo na vida em nome de Jesus, e Deus vai te fazendo prosperar em nome de Jesus, como esse homem da doceria, da fábrica de doce. Ele prosperou de uma maneira grande, por quê? Porque ele colocou dentro do seu coração, meu sócio. Quem que é o seu sócio? Deus. Quem que é o seu sócio? Quem que é o meu sócio? Quem é o nosso sócio? Deus. E isso tem que ser real nas nossas vidas. Ele é o nosso sócio. E como nosso sócio, nós temos que fazer essa sociedade funcionar. A nossa parte nós fazemos e a parte dele ele faz. E ele abençoa e ele gera sobre a sua vida boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aonde você coloca a palma das suas mãos, dá resultado. E dessa forma, nós experimentamos as bênçãos em nível muito maiores do que já temos experimentado até agora. Nós fazemos algo que levaria 10 anos para acontecer em 1 ano. Nós fazemos algo que levaria 50 anos para acontecer em 10 anos. Nós começamos a experimentar coisas que nós não experimentaríamos no mundo normal. Nós começamos a perder medos e começamos a arriscar, investir. E ver resultados na nossa vida financeira em nome de Jesus. Sabe? Coloque a sua mente para pensar. Em nome de Jesus. Coloque a sua mente para pensar. Deus quer que nós venhamos pensar. Deus quer que a nossa mente, ela pense. Que nós venhamos meditar na sua palavra dia e noite. Você precisa ser uma mente pensante. Sabe, ressignificar a sua vida. Olhar para a forma como você está vivendo. Sabe, não é ser dizimista só porque se eu não for dizimista eu estou roubando a Deus. E se eu estou roubando a Deus eu vou para o inferno. Não, é ser dizimista por quê? Porque eu quero romper na minha vida em nome de Jesus. Eu quero olhar para mim e ver em mim um multimilionário. Coloca isso dentro do teu coração. Eu quero romper na minha vida de uma maneira sobrenatural. Deus pode abrir janelas e Deus pode abrir portas na sua vida que você nunca sequer imaginou. Mas para isso precisa o quê? Precisa colocar essa cabeça para pensar. Em nome de Jesus. Precisa começar a visualizar, precisa começar a enxergar. Precisa começar a acreditar, precisa começar a praticar. Em nome de Jesus. Deus quer abençoar você na terra dos viventes. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e coloca na mão do justo. Está escrito na Bíblia. E quem é você? Você tem que acreditar nisso. Deus tira do ímpio e coloca na mão do justo. Então Deus pode tirar do ímpio e me colocar. Deus pode me fazer crescer dentro do lugar onde eu estou. Você pode entrar como ajudante geral, mas você tem que acreditar que você vai virar gerente dentro daquele lugar. Aí tem gente que vai dizer para você, mas eu não quero ser gerente porque gerente é bucha. É bucha, mas ganha 10 vezes mais do que um funcionário normal. E aí? É bucha? Que bucha que é essa? Fala para mim. Eu não quero ser empresário, porque ser empresário você tem um monte de funcionário para pagar. Mas o empresário ele anda de carro importado. E o funcionário? Então nós temos que ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Não é ser aquela pessoa insignificante, avarenta, que olha para o dinheiro como se fosse o seu Deus, porque está errado. Não, é continuar sendo a mesma pessoa que você é. É matar todos os dias o orgulho e deixar a humildade
impetrar na sua vida. Deixar a humildade ser realidade na sua vida. Continuar sendo a mesma pessoa. Em nome de Jesus. Mas olhando com os olhos de Deus para você e entendendo que Deus não quer que você seja cauda, mas Deus quer que você seja cabeça. Entendendo que Deus não quer que você esteja embaixo, mas Deus quer que você esteja em cima. Entendendo que Deus não quer que você corra atrás das bênçãos, mas Ele quer que as bênçãos corram atrás de você. Então nós temos que colocar a nossa mente para pensar e temos que agir na nossa vida em nome de Jesus. Qual é o significado de redenção? Redenção significa resgate de uma propriedade, o pagamento de uma dívida na qual a propriedade passa a ser daquele que a resgatou. Em nossas vidas, a redenção de Jesus significa que Ele nos comprou com alto preço, com seu próprio sangue, nos libertando da escravidão de Satanás, passando a ser o nosso Senhor. Agora Jesus é dono de tudo que nós temos. Então, se Jesus é dono de tudo que eu tenho, eu preciso aprender a entregar para Ele aquilo que lhe pertence. Em nome de Jesus, porque quando isso queima, Ele vai entregando mais nas minhas mãos, Ele vai entregando mais nas suas mãos, Ele vai entregando mais nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Ele vai fazendo você multiplicar em nome de Jesus. Ele vai fazendo você ser abençoado em nome de Jesus. Quando você compreende o significado do dízimo, você não faz por medo de ser chamado de ladrão diante de Deus, mas você faz por amor. Você celebra porque você entende que você está declarando no mundo espiritual. Você está colocando um selo no mundo espiritual. Você está dizendo assim, olha, Satanás, tudo que eu tenho vem de Deus e eu entrego para Deus. E eu estou consagrando nas mãos de Deus, estou dizendo, olha Deus, isso daqui pertence ao Senhor, Pai. Eu consagro e eu peço, sela a minha vida financeira. Tudo aquilo que veio nas minhas mãos, eu digo ao Senhor, sela agora, Deus, em nome de Jesus, para que Satanás não venha tocar mais, em nome de Jesus. Então eu coloquei isso dentro do meu coração. Eu entendi o significado. Eu entendi que dízimo é a 10ª parte de todos os meus ganhos. E eles são devolvidos ao Senhor. De que maneira? Entregue à igreja e ao sacerdote. É dessa maneira que nós entregamos o dízimo. É dessa maneira que nós realizamos a entrega ao Senhor. É dessa maneira. Tem gente que diz assim, não, mas eu não concordo em entregar o dízimo na igreja, eu vou entregar o dízimo lá na rua, eu vou comprar cesta básica, está errado. Por quê? Porque a avareza entrou dentro do coração. Deus não vai abençoar. Você ajudar as pessoas é uma obrigação minha. Nós não estamos pegando e dando uma doação para Deus. Por quê? Porque quem doou primeiro para nós foi Deus. O emprego que você tem foi Deus que te deu. A família que você tem foi Deus que te deu. A empresa que você tem foi Deus que te deu. Quando eu entendo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque aí eu não vou ficar achando que tudo é a força dos meus braços. Porque nem a vida que eu tenho fui eu que dei. Tudo veio de Deus e tudo vai voltar para Deus. Então não sou eu que dou o primeiro. Quem doa primeiro é Deus. Ele me deu tudo nas minhas mãos. E quando eu entendo isso, fica mais fácil. Quando eu entendo isso, eu aplico a minha fé. Quando eu entendo isso, eu faço a minha parte. E Deus faz a parte dele na minha vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque ao dizimar, eu celebro a redenção de Jesus na minha vida. Eu reconheço e trago à minha memória tudo o que ele fez. Tudo o que ele fez. A libertação da escravidão de Satanás e da morte eterna. Eu declaro que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, passa a ser de Jesus. Então eu entendo que tem um selo na qual o inimigo não pode tocar. Então quando eu toco naquilo que é de Deus, não é o diabo que perde, sou eu. Por quê? Porque eu estou deixando de reconhecer Deus como Senhor da minha vida. Eu estou deixando de reconhecer Deus como aquele que realmente pretou uma palavra sobre mim. Eu estou achando que tudo vem da minha força, da minha inteligência, da minha maneira de viver. Não, tudo vem de Deus. Ninguém na face da terra tem poder sobre a sua própria vida. Ninguém tem poder sobre a vida e a morte. A pandemia do coronavírus mostrou isso. Quantos multimilionários foram ceifados com a pandemia do coronavírus? E não foi porque não tinham recursos para gastar com médicos. Não foi porque não tinham recursos para tomar os melhores medicamentos, para estar nos melhores quartos de hospitais, mas foi porque chegou a sua hora.
Essa é uma grande verdade. Porque Deus está mostrando o que com essa pandemia? Ninguém tem poder sobre a sua própria vida. Eu não tenho poder sobre a minha, você não tem poder sobre a sua. Ninguém na face da terra tem poder sobre a sua própria vida. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua, ela é de Deus. Nós somos apenas mordomos na face da terra que precisamos colocar essa mente que Deus nos deu para pensar. E temos que pensar de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que o mundo dita, mas de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Sabe, José de Arimateia, quando ele foi para Pilatos e pediu o corpo de Jesus, pode ter certeza que muita gente falou: você vai pegar o corpo do bandido? O bandido está lá. Porque quem era crucificado era tido como um bandido naquela época. Era uma pena de morte. Era alguém que tinha cometido algo muito grave. Mas ele reconhecia e sabia quem tinha sido Jesus na sua vida. E ele reconhecia o gesto de gratidão que ele tinha que fazer para Jesus. O que ele tinha que entregar para Jesus. Sabe, Jesus, ele não precisa da nossa ajuda. Jesus precisa da nossa fidelidade. Da nossa honestidade diante dele. Da nossa entrega. Porque quando nós entregamos, nós estamos reconhecendo. Eu estou reconhecendo que o Senhor é o Deus da minha vida. Quando eu não entrego, eu reconheço que o dinheiro é o Deus da minha vida. Quando eu não entrego a minha vida, eu reconheço que qualquer coisa é o Deus da minha vida, menos Jesus. Então, quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, ele tem que ser único e ele tem que ser suficiente. Eu não posso compactuar com o pecado, eu não posso compactuar com o passado, eu não posso compactuar com o medo. Não, eu entreguei a minha vida para Jesus. E ele é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. É o meu microfone. Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Então, eu não posso compactuar mais. Então, essa cabeça que ele te deu foi para quê? Para pensar. Para aplicar. Em nome de Jesus. Nós precisamos fazer da forma certa e do jeito certo. O coração, qual o coração correto que devemos expressar ao dizimar? Um coração de profunda gratidão por tudo que Deus fez em nosso favor. Expressão de alegria, de celebração da redenção. Não pode ser por obrigação, por constrangimento. Então, observe a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus dentro da tua vida, em nome de Jesus. Para viver o sobrenatural, para viver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o ministrar de Deus, em nome de Jesus. Sabe, você pode chegar muito mais longe do que você já chegou. Muito mais longe do que você chegou. Você pode chegar, você pode alcançar coisas que você nunca sequer imaginou alcançar. Tem um menino no Instagram que chama Kaiser. Esse menino tem, se eu não me engano, 32 anos de idade. E hoje ele fatura R$1 milhão por dia. Não é por mês, é por dia. Ele fatura em torno de R$1 milhão por dia. E esse menino, ele se converteu ao cristianismo. Esse menino, ele tem a 4ª série, ele não tem faculdade, ele não tem 8ª série, e ele enche a boca para falar disso daí, e hoje empresários multimilionários ouvem esse menino falar. Por que eles ouvem esse menino falar? Porque esse menino construiu uma história, e nessa história hoje ele está prosperando muito. E aí quando as pessoas vão questionar ele, e perguntam para ele assim, mas você dá o dízimo? Ele já corta na lata, ele vira e fala assim, olha, você quer ser meu amigo, não questiona o dízimo. O dízimo para mim é sagrado. Se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é porque eu sou dizimista fiel na obra de Deus. E eu faço isso com amor. Porque quando eu estava lá no buraco, Deus me abençoou. E aí ele coloca lá as imagens dele de quando ele estava lá no buraco, literalmente. Era feinho, o dinheiro faz as pessoas ficarem mais bonitas, sabia? Ele era feinho, acabado, destruído. Coloca lá para vocês, pesquisa lá, Kaiser, vocês vão ver, é um negão. Ele fala, eu estava lá no buraco, Deus me abençoou. Hoje eu sou multimilionário e Deus continua me abençoando. Então, nesse assunto, eu não toco. Por quê? Porque eu faço isso de coração e eu vou continuar fazendo o resto da minha vida. Porque quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me prospera. Quanto mais eu faço para Deus, mais Deus gera o sobrenatural na minha vida. Então, ele entendeu o segredo. E quando a gente entende o segredo, fica mais fácil. Porque quando nós não entendemos o segredo, então nós
ficamos presos e comendo das migalhas que caem da mesa. Deus está ali preparando o banquete, mas eu fico comendo das migalhas. Então eu preciso entender, eu preciso assimilar isso. Você está investindo no reino de Deus. No reino de Deus. Quando a gente olha para os americanos, nós falamos assim, por que os americanos prosperam? Porque os americanos entendem isso daí desde quando eles são os Estados Unidos da América, desde quando eles fundaram os Estados Unidos da América. Eles fundaram os Estados Unidos da América dizendo o quê? É uma nação para Deus. Tanto que eles dizem o quê? Deus salve a América e ninguém mais. Eles têm uns slogans meio pesados. Meio pesado. E eles entendem isso. Na concepção dos americanos, o pastor da sua igreja tem que ganhar mais do que todos eles. E aí você imagina o salário desses caras. Os caras prosperam, os caras dão resultado. Tanto que, para a gente ter uma ideia, o PIB da Apple é maior do que o PIB do Brasil. Vocês sabiam disso? O que a Apple vende em um ano, o Brasil não consegue vender. Gente, é uma única empresa. Nós somos um país. E um país inteiro não vende o que uma empresa vende. Pesquisa na internet que vocês vão ver que eu não estou falando mentira. O país inteiro não vende o que uma empresa vende. Agora você imagina qual é o tamanho do PIB dos Estados Unidos da América. Qual é o tamanho da riqueza bruta interna daquele país. Se uma única empresa consegue ser maior do que o nosso país, imagine o restante. Aí nós perguntamos por que Deus dá tanta ideia para aquelas pessoas. Porque eles têm princípios que eles levam a sério. Muito a sério. Muito a sério. Aqui no Brasil, a concepção de muitas pessoas é que o pastor ele tem que trabalhar secularmente. Não entende que ele está cuidando da mesa e ele precisa cuidar, que ele está cuidando da palavra, ele não pode deixar a palavra para cuidar da mesa. É o que o apóstolo Pedro nos ensina. Mas a concepção de muitos é essa. E aí o pastor se sacrifica o dia inteiro e aí as pessoas querem comer de noite. Vai comer o quê? O que sobra. Agora, quando a sua concepção é dizer assim, eu vou abençoar o meu Abraão, Deus diz para você, eu vou abençoar também, porque eu abençoo aqueles que o abençoarem, eu amaldiçoo aqueles que o amaldiçoarem. É palavra de Deus. Quando isso queima dentro do seu coração, Deus ele honra você de uma maneira sobrenatural, porque a tua mente entendeu o segredo, e o segredo é esse. Quando você faz para Deus, Deus faz para você. Quando você gera no reino de Deus, Deus gera na sua vida. E você nunca vai ganhar de Deus, porque quanto mais você fizer, mais Deus vai fazer por você. Quanto mais você entregar, mais Deus vai entregar para você. Mais Deus vai prosperar você. Por que o diabo persegue tanto o Brasil? Porque o diabo já percebeu que o Brasil está se tornando uma nação cristã. E o diabo sabe que o Brasil se tornando uma nação cristã, vai romper a corrupção, vai romper com a idolatria, vai romper com a magia negra, vai romper com muita coisa errada desse país. Os Estados Unidos é um país que neva. E é o país mais rico do mundo. Brasil não tem neve, Brasil não tem furacão, Brasil não tem terremoto. E nós não somos o país mais rico do mundo. Por quê? Porque nós somos uma nação idólatra ainda. Uma nação voltada para o espiritismo e uma nação que está correndo a passos largos para a esquerda. Essa é uma grande verdade. Está correndo a passos largos para o comunismo. Então precisa mudar a mente. Porque quando a nação muda a mente, Deus muda a história. E eu creio que Deus está mudando a história da nossa nação. Deus está mudando a história. Irmãos, vocês querem mais que corrupção? Os caras estão brigando para não dar um bendito de um voto impresso. Por quê? Se não tem roubo, não tem problema. Problema nenhum. É a mesma coisa, você vai lá dar seu cartão na maquininha, e aí o cara fala para você assim, olha, deu R$30, mas ele não mostra o valor para você, e ele quer que você digite a senha. Você vai digitar a senha se ele não te mostrar o valor? Sim ou não? Não. E é R$30 só, mas você não quer digitar a senha se você não vê o valor na maquininha. Essa é uma grande verdade. Mas aí, algo que vai dar destino para a nossa vida por 4 anos, as pessoas não falam assim, para que precisa de uma etiquetinha num papel? Gente, dá para adulterar? Sim.
Dá para adulterar, sim. Quando eu fiz programação, meu professor ensinou a gente a fazer isso. Dá para adulterar. Não foi negócio de urna eletrônica, não. Ele falou para nós assim, ó, quando vocês construírem um software, que vocês forem colocar dentro de um supermercado, vocês têm que colocar a data de validade nele. Porque se vocês não colocarem data de validade nele, vocês vão ficar pobres, porque ele nunca vai dar pau. Então, ele precisa chegar um dia lá que ele dá pau e aparece a mensagem. Chamar o técnico fulano de tal para resolver a situação. Chamar o programador para resolver a situação. Aí ele falou, aí você vai lá, fica lá 3, 4 horinhas, mexe de um lado, mexe do outro. Depois você vai lá e altera e coloca o executável lá de novo e o programa vai rodar redondinho. E ele vai te dar o valor. Por quê? Porque ele está nas suas mãos. Então, nós não podemos estar nas mãos de um programador, nós temos que estar realmente nas mãos de Deus. Quando uma nação entende que tudo é para Deus, as coisas rompem, elas funcionam, elas dão resultado. Quando nós, cristãos, entendemos que tudo é para Deus, as coisas funcionam. Eu passei um documentário na igreja uma vez, da América Central, de um país que era muito pobre, as cadeias eram superlotadas, os mais antigos da igreja vão lembrar desse documentário. O negócio era feio, mas quando o evangelho começou a crescer naquele lugar, começou a prosperar naquele lugar, Deus começou a abençoar de uma maneira tão grande que a cadeia ficou vazia, as empresas cresceram de maneira sobrenatural, até os legumes cresciam de forma fenomenal, cresciam não crescem até hoje de forma fenomenal naqueles lugares. Por quê? Porque as pessoas entenderam o segredo. O segredo é o quê? Praticar a palavra de Deus. E por que o diabo ele guerreia para que você não faça a vontade de Deus, para que você não seja um dizimista, para que você não seja um ofertante, para que você não reconheça realmente a importância de fazer isso da maneira certa? Porque o diabo sabe que o dia que você faz, ele não tem como colocar mais as mãos, porque tem um selo na sua vida, e esse selo, ele bloqueia toda a interferência de Satanás sobre a sua vida, e aí o diabo sabe que ele não pode segurar mais a tua prosperidade, ele não pode segurar mais o teu crescimento, ele não pode segurar mais a tua salvação. Então Satanás ele vai trabalhar na nossa mente a vida toda para nós não entendermos a real verdade sobre o dízimo e a oferta. Porque o diabo sabe que enquanto ele trabalhar na tua mente, ele te tranca. Se ele não trancar a sua vida financeira, ele tranca a sua salvação. E isso é uma coisa muito séria. Porque os ladrões não podem entrar no reino dos céus. Então o diabo ele é inteligentíssimo. Ou ele tranca a vida financeira ou ele tranca a salvação. Às vezes ele libera a vida financeira para funcionar, mas ele sabe que ele está trancando a salvação. E o que o diabo quer? Pessoas no inferno. O diabo quer pessoas no inferno. Então o diabo vai tentar manipular a nossa mente de toda maneira para nos bloquear, para nos travar, para nos anular, para tirar de nós a nossa vitória. Agora, quando a gente entende, o diabo cai por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque eu selei a proteção do Senhor na minha vida. Você selou a proteção do Senhor na sua vida. Tem um selo, tem um selo. Deus foi lá e foi marcando com selo. Deus foi lá e foi marcando com selo. E você vai vendo a agida do Senhor na sua vida de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Então, pega a palavra e aplica a palavra na tua vida. Aplica a palavra e vive aquilo que a palavra tem para você. Vive aquilo que Deus falou para você. Porque Ele é o Senhor e Ele não muda. Ou seja, nós temos que mudar. Ele não vai mudar. Sou eu que tenho que mudar. A decisão tem que partir de dentro de mim. A decisão tem que partir de dentro de você. Ele não vai mudar. Então nós mudamos. E o interessante é que quando nós mudamos, nós vivenciamos o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Ele é bem claro. Nós vivenciamos. Ele é muito claro. Ele diz, volte para mim e eu voltarei para vocês. Suas colheitas serão fartas, suas uvas não vão cair, as nações vão te chamar de bem-aventurados, porque vocês serão uma terra cheia de alegria. O diabo sabe que quando ele trava a vida financeira, ele trava todas as áreas de uma vida. Então, ele sabe de tudo isso. Então, pega a palavra e aplica ela dentro da tua vida, em nome de Jesus. E vamos vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar.
E quero convidar você a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Você que está na sua casa também, feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma autorreflexão da sua vida. Em nome de Jesus. Não olhe para a vida dos outros, olhe para a sua. O diabo, ele é inteligente. E o diabo faz de tudo para nos bloquear, para nos travar, para nos paralisar, para nos amarrar. Ou de um jeito ou do outro. Porque esse é o desejo de Satanás. Tirar a minha e a sua salvação. É o desejo de Satanás que nós não venhamos prosperar na terra dos viventes. É o desejo de Satanás que nós não venhamos morar no céu. É o desejo de Satanás que você tenha a sua vida bloqueada, travada, paralisada, amarrada. É o desejo de Satanás. É o desejo. Mas aí eu tenho que decidir qual é o meu desejo. O diabo, ele quer bloquear, mas Deus quer abençoar. O diabo quer tirar minha salvação, mas Deus quer me dar salvação. E eu tenho que decidir qual é a decisão que eu tomo. Coloca isso dentro do teu coração. Quando eu invisto no reino de Deus, Deus investe na minha vida. Quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo. Porque aí eu vou fazer de coração aberto e eu vou vivenciar coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu vou gerar o sobrenatural em nome de Jesus. Então vamos aplicar a nossa fé em nome de Jesus. Vamos aplicar o nosso coração em Deus em nome de Jesus. Porque eu sei que agindo Deus, ninguém impedirá. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E nós oramos ao Senhor nesse momento. Deus, nós lhe pedimos perdão por muitas vezes negligenciarmos a tua palavra. Por muitas vezes não darmos ouvido. Porque, Deus, não adianta obedecermos em uma parte e não obedecemos na outra. Não adianta fazermos uma parte e não fazermos a outra. Nós precisamos ser fiel em tudo, Deus. Nós precisamos entender, Deus, que nós não somos donos de nada. Nós somos apenas mordomos no reino de Deus. Tudo o que temos, inclusive a nossa vida, Pai, nós entendemos que ela veio de Ti. E nós precisamos entregar ela para Ti. Nós precisamos consagrar ela a Ti. Então, Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a maldição. Rejeitamos, ó Deus, toda a obra do diabo, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, inveja, mal olhado. Tudo aquilo que o diabo quer lançar para nos travar, para nos bloquear, para tirar a nossa fé, tirar a nossa paz, tirar a nossa esperança, tirar o nosso desejo de viver. Em o nome de Jesus nós rejeitamos agora e nós aplicamos a nossa vida em oração diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então, Deus, nós te pedimos, nos ensina a ser fiel, nos dê força para ser fiel, nos dê força para vencer, para romper, Deus, toda a obra de Satanás na nossa vida, para que o Senhor realmente coloque um selo, e em nome de Jesus nós venhamos prosperar na terra dos viventes como nós nunca prosperamos. Deus, em nome de Jesus, abre a janela dos céus e traz sobre nós a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nos faz prosperar, Deus, nos faz viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós rejeitamos, ó Deus, toda influência maligna. Nós rejeitamos, ó Deus, tudo aquilo que não é seu. E nós aplicamos a nossa vida em oração. Aplicamos a nossa vida em Ti. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nesse momento. E nós profetizamos o milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós profetizamos o milagre. Nós profetizamos o agir do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Deus, declaramos a Ti que queremos e que somos fiéis. E porque somos fiéis, nós queremos ver o agir do Senhor em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a influência maligna de Satanás e nos apossamos da Tua palavra, porque sabemos que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então, age sobre as nossas vidas em o nome de Jesus.
É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Faça a sua parte em Deus. E Deus vai honrar você, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural. Faça a sua parte em Deus, e Deus vai abrir janelas que você nunca sequer imaginou na sua vida, em nome de Jesus. Amém?